Estamos aqui em mais um dia no Peru e agora em Cusco. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história geral aqui da cidade, dos Incas e como que foi essa fase da colonização espanhola. E como que o Império Inca acabou. Antes de falar disso, a gente achou importante falar do lance da aclimatação, porque pra gente foi tranquilo, mas não tanto. Foi tranquilo que a gente estava deitado. Se estivesse andando, menina, era o BO. A aclimatação nada mais é do que o seu corpo se acostumar com a alta altitude. Então, vamos lembrar de uma coisa importante. Aqui a gente tá a 3.600 metros do nível do mar. Para vocês terem uma noção, Machu Picchu, que a gente considera uma montanha altíssima, tá 1.000 metros abaixo daqui de Cusco. Então aqui realmente é muito alto. O seu corpo, ele precisa se acostumar. É por isso que quando a gente ouve, tipo, jogador indo jogar na Bolívia, a gente ouve que eles têm que ir 15 dias antes para se acostumar com a altitude. É por isso, Bolívia também, a capital é muito alta. Esse é o nosso 4º dia aqui já e a gente continua cansado com coisa muito pouca. A gente não passou nenhum BO, assim, do tipo, nossa, a gente não consegue fazer nada. A gente conseguiu, mas com muito esforço. Então, os meus sintomas foram, vamos ser sinceros, flatulências. E pode acontecer, nós dois tivemos, então é comum. Tudo que a gente comia também caía muito pesado. Eu tive dor de cabeça também, mas no primeiro dia era o cansaço extremo. Basicamente a gente ficou tomando o chá de coca e dormiu. E aí vão as dicas pra você. Se você vier pra Cusco, reserve um dia pra não fazer nada, é extremamente importante. A gente teve sintomas leves, mas a gente deu uma boa lida na internet e realmente o caso pode ser muito grave. Evite comer comida muito pesada, porque realmente a digestão é difícil. Descanse e que mais? A gente saiu do avião e a gente tava esperando a mala, a gente falou assim, mas nossa, a gente tá conseguindo respirar de boa, porque não é naquela hora. A gente tava ótimo, e aí depois de umas 6 horas que a gente começou a sentir o baque. Tome o chá de coca, todos os hotéis aqui parece que servem e também você encontra muito fácil aqui pra vender. Vai tomando que ele ajuda e muito. Agora vamos começar a história de Cusco. A região aqui não era uma região desabitada. Quando os Incas chegaram aqui, já existia uma civilização muito antiga. E quem estava morando na época aqui chamava-se Quilque, que é uma civilização também, e aí meio que eles dominaram, mas eles dominaram de uma forma tão ostensiva como a gente conhece os nossos colonos, então eles eram de uma forma um pouco mais pacífica, e eles dominaram a região e viveram todos juntos, mas sob o domínio Inca. É legal falar que essa região aqui, nessa época dos Quilque, era uma região de pântano. Mas os Incas já aprenderam a fazer grandes feitos com a engenharia e eles conseguiram drenar esse pântano e fazer aqui as construções que a gente consegue ver algumas, né? A base das construções Incas. A gente pesquisou bastante a história daqui de Cusco e a gente achou importante passar primeiro as relações familiares dos imperadores aqui de Cusco, né, os imperadores Incas, e como isso contribuiu para a queda do Império Inca. Então, os espanhóis chegaram aqui mais ou menos em 1530 e pouco, e a partir daí foi ladeira abaixo, né? É a história que a gente já conhece de destruição, caos, dedo no cu e gritaria, e aí não sobrou ninguém, e tem as construções que a gente conhece aqui que são europeias, não são dos Incas, né? O Vinícius vai contar um pouquinho melhor toda essa trajetória familiar, bem casos de família. Eu achei super curioso, a gente nunca sabe dessas coisas, a gente não pesquisa, e acho importante também passar para vocês. O Império Inca, ele teve um grande imperador, né? Que foi considerado o último grande imperador que foi legitimado pelo povo de maneira integral, que o nome dele era Huayna Capac. O Huayna Capac, ele teve vários filhos, né? Na época isso era muito comum, é uma coisa até meio Game of Thrones, porque parece que eles tinham filhos com irmãs, meio-irmãs, era um troço meio bagunçado. Ele teve 2 filhos, que o nome dele é Huasca, Atahualpa. E o Atahualpa é que parece que teve um desenrolo maior, inclusive com toda a colonização espanhola. Esses 2 irmãos, né, o pai, quando ele estava prestes a morrer, ele falou que ele queria dar parte do reino para um e parte do reino para o outro. Só que eles entraram em guerra entre si porque um estava querendo tomar a totalidade do Império Inca, né? Esse Huáscar, ele veio a falecer, né, ele foi morto pelo irmão, tem essa suspeita. E o Atahualpa, ele tomou a linha de frente do que veio a se suceder. Parece que ninguém se dava bem com os espanhóis, mas tinham certas intrigas entre os povos que estavam sendo conquistados pelo Império Inca, né? Então o Império acabou sendo enfraquecido ao longo desse caminho. E teve um outro filho que é o Manco Inca, e esse sim parece que vai dar toda a linhagem
confronto com os espanhóis e que vai culminar até, de maneira indireta, né, na independência do Peru. Qual é a árvore genealógica que a gente tem? Né? A gente vai ter esse imperador, ele vai dividir o Império Inca em 2 impérios, né? Um, se eu não me engano, é na capital, inclusive o centro é na capital do Equador, né? E o outro vai ser com esse outro filho. Eles vão brigar entre si, né? Um vai matar o outro, eles vão liderar, e vai ter um terceiro filho liderar boa parte dos confrontos contra os espanhóis. E eles quase conseguiram derrotar os espanhóis. Só que aí não conseguiu, teve toda uma tramóia, porque o líder, né, do Banco Inca, ele fugiu, restaurar suas forças, digamos assim, conseguir atacar de novo. Eles embargaram 7 pessoas nesse exército, treinaram, etc. Só que o Cusco já estava dominado pelos espanhóis na época, né? Tudo isso aconteceu lá em Vilcabamba, né? Vilcabamba, só para vocês se situarem, é uma cidade bem próxima de Machu Picchu, que foi a capital, foi a cidade que eles fundaram como uma nova capital inca, porque os espanhóis já tinham tomado Cusco. Então eles saem de Cusco, obrigados, né, e vão para essa cidade aí para formar uma nova capital inca, que foi na verdade a última. E aí 7 pessoas, elas são perdoadas, e o Manco Inca, ele tenta extrair informações de como o exército espanhol funciona. Aqui em Cusco ofereceu a redenção àqueles que haviam se tornado contra caso eles matassem o Manco Inca. Então esses caras que já estavam no exército, eles foram lá e mataram o Manco Inca na frente da família, de todo mundo. O Manco Inca, né, deixou uma linhagem de filhos aí para sucessão, e um deles vem a ser o grande ícone peruano, né, que tem na praça, tem em vários lugares, que é o Tupac Amaru e o Tupac Amaru II, não? Então, só para vocês se situarem, o Tupac Amaru, ele foi o último imperador inca, e ele morreu aqui na praça, na frente dessa catedral que a gente está agora. Vou virar a câmera, que essa é uma parte dela, né? Ele morreu aqui na frente, foi decapitado, e aí parece que na época o povo se rebelou, pediu para que não fizessem, porque ele tinha uma grande representatividade aqui pro povo inca. Mas morreu. E aí o bisneto dele, que foi o Tupac Amaru II, foi quem liderou uma grande revolução aqui no Peru. Ele não foi o responsável pela independência do Peru, mas foi, claro, importante. E aí depois a gente teve a independência do Peru com o argentino, acho que alguma coisa São Martín, que aí com a ajuda de um exército conseguiu a liberação do Peru. Então é bom lembrar que a gente só teve a queda do Império Inca porque aqui já existia uma guerra civil e o Império Inca estava enfraquecido na época. E aí os espanhóis, como não são bobos nem nada, estavam acostumados a colonizar a galera, se aproveitou dessa situação, manipulou uma boa parte dos incas, jogou um contra o outro, e aí a gente teve o que a gente conhece hoje. A gente vai dar um tour agora na praça, porque não tem como falar de história e não falar disso. É uma coisa extremamente triste. Quando a gente vem para Cusco, a gente imagina conseguir ver pelo menos alguma construção, a gente não consegue ver nada. A gente só vê as bases das construções, que foi a única coisa que restou. Então a gente vai dar um peão aqui na praça, mas só para vocês saberem, quando os espanhóis se estabeleceram aqui, eles tinham como intuito quebrar principalmente a parte religiosa, porque a parte religiosa é o que mantém mais ou menos o ser humano forte. Então eles pegaram todos os templos incas que tinham aqui nessa praça central, que é onde eles ficavam localizados, eles demoliram tudo e construíram as suas igrejas, né, as suas construções emblemáticas em cima das fundações incas. Porque eram extremamente fortes, eles sabiam que era muito bem construída, e segundo, pela simbologia mesmo, porque nada melhor, se eu quero colocar o meu Deus em cima da sua cultura, o que eu vou fazer? Eu vou destruir o seu templo, e aí eu vou colocar o meu templo em cima da sua fundação, para você entender que o meu Deus agora é o correto e não aquele que você cultuava. Olha que bacana. E nessa praça, que chama Plaza de Armas, ela é muito utilizada. Todos os dias que a gente vem aqui, não importa o horário, tem alguma manifestação cultural acontecendo. Hoje são as criancinhas tão fofinhas, e sempre com essas músicas mais tradicionais assim. Esse aqui é um dos prédios emblemáticos aqui da praça e é a Catedral da Virgem de Assunção. Você vai encontrar com os dois nomes, ou a Catedral ou Basílica. E antigamente era? Antigamente era o Palácio de Viraconcha. Ele era um imperador que foi um dos grandes responsáveis por catapultar as técnicas agrícolas dos incas. E aqui era o palácio dele. Bem do ladinho, só para vocês situarem, a gente filmou ali, graças. Agora a gente está aqui. Essa é a igreja da Companhia de Jesus. E ela vai até lá embaixo todo esse complexo. E antigamente era? Antigamente era o palácio do Huayna Capac, que é o pai dos 2 filhos que brigaram e tal. Do caso de família que a gente contou agora há pouco. Isso.
Esse aqui foi um dos grandes imperadores incas e foi responsável pela construção de Machu Picchu. Ele chamava-se Pachacutec. E aí você pode tirar foto e tal. É bem emblemático. Agora a gente vai lá no palácio dele. Então a gente viu onde tá a estátua do Pachacutec. E aí a gente vem pela praça. Essa construção pra frente, hoje em dia, é tipo, tem uma rua na frente dessa construção. E aí tem tipo uma ruazinha por baixo das construções, que é onde você passa pra andar, tipo uma calçada. Essa construção hoje chama-se Arco de Panes. Arco de Panes. E era onde era o palácio do Pachacutec. Era o templo de Pachacutec, que foi quem mandou construir Machu Picchu. Então se a gente fizer uma panorâmica aqui, ó, aqui a gente tem hoje a catedral e ali pra frente a igreja. Estamos descendo com destino a Coricancha. Coricancha era o Templo do Sol. Hoje em dia parece que é a igreja de São Domingos. Então a gente tá indo lá também pra ver. O Vinícius quer provar um docinho desse. Vamos provar docinhos de rua? Achei ruim. Honestidade é o que importa. Porque assim, na imagem, vou mostrar. Quando você vê isso aqui, o que você imagina, amiga? É recheado, isso aqui é uma ilusão, não é recheado. É tipo um biscoitinho. Falta um doce de leite, né? Pra dar aquela liga. Eu acho que faltou. Mais um docinho, que é tipo um cone. Esse é bom, é tipo uma massinha folhada. Tudo bom, amigo? O que tá acontecendo aqui? Esse é maravilhoso. Se tiver doce de leite até o fim do cone, melhor sobremesa que eu já comi aqui. Mentira, vai, mas é bom. Eles comem bastante ovo de codorna aqui. Ovos, né? Esse aqui é o Coricancha, o antigo Templo do Sol, e hoje Igreja de São Domingos. Essa é a informação mais importante que você tem que saber aqui de Cusco. Para toda atração que você vai entrar, você tem que ter um ingresso. Esse ingresso não vende separadamente, só no boleto turístico. O que é boleto turístico? Um compilado de todas as maiores atrações aqui de Cusco. E aí você compra numa bilheteria X. Pontos importantes: não vende em qualquer lugar, só em revendas autorizadas dessa BTC. A gente não encontrou nenhum lugar que vende online, só presencial, e não aceita cartão, nem cartão de crédito, de débito internacional, nada, só dinheiro em espécie. É caro, então venha preparado porque você vai gastar uma grana. Esse a gente pegou o boleto para todas as atrações, Isso, né? Boleto integral. Foi 130 soles. E aí os dois a 260, a gente acabou com o nosso dinheiro. Então venha preparado, traga mais dinheiro. Informação importante é que esses passeios eles são divididos em 3 grupos. Né? Se você precisar em mais de 2 grupos, já vale a pena comprar o bilhete integral. A gente queria conhecer Coricancha, a gente tem um outro passeio amanhã pro Vale Sagrado e no outro dia também. E aí a gente quer subir para Suxayuman, que é uma ruína inca aqui perto de Cusco. Aí já deram 4 ingressos. Se a gente comprasse 2, já teria valido a pena, porque cada um tava 70 soles. Então, no fim das contas, se você for passar tipo 2 dias em Cusco e visitar as coisas, né, já vale a pena isso daqui. Então esse aqui é o famoso Coricancha, Templo do Sol. Aqui embaixo a gente consegue ver várias estruturas dos incas. E mais uma vez eles fizeram uma igreja em cima de uma estrutura já existente. Puta parque, né? Com vista para a cidade. Pra ter uma ideia melhor do tudo que contempla, lá embaixo é um museu. E aqui em cima começa a construção inca. E a igreja.